a palavra de Deus diz assim: eles responderam, de César. Então Jesus lhes disse: deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse trecho aqui, de maneira bem resumida, né, é um trecho de uma pergunta que fazem a Jesus. Eles chegam para Jesus e dizem assim: bom, temos que pagar impostos para Roma. E Roma cobra impostos absurdos da gente. Inclusive na moeda, né, aparece o imperador. E nós, ao pagarmos esses impostos, nós estamos financiando um governo que está nos oprimindo e que é contrário ao que nós cremos na nossa fé. Então, quando a gente paga impostos para Roma, nós estamos nos colocando debaixo de um povo que tem blasfemado contra o sagrado Deus. Afinal, César se dizia Deus, né? E quando nós pagamos impostos, os judeus diziam isso, nós estamos de alguma forma blasfemando também contra Deus, porque estamos financiando um império que odeia o sagrado nome de Deus. E perguntaram: é lícito? Portanto, nós precisamos pagar imposto? E essa é uma pergunta boa para todo brasileiro, né? É lícito pagar imposto? A gente pode dar uma desviada, né? Essa é a pergunta que o brasileiro gosta de fazer. E aí Jesus diz: pois bem, peguem essa moeda e levantem. De quem é o rosto nessa moeda? E aí eles responderam, né? De César. E Jesus disse: então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Com essa explicação, Jesus fala que o nosso dinheiro, nossas finanças, elas servem a muitos propósitos. E os impostos que temos que pagar, por mais que ele não concorde, e nós, se estivéssemos no lugar dos judeus, não concordaríamos em financiar, em pagar o império que nos oprime com seus impostos, nós estamos sujeitos à lei dos homens também. Jesus, ele teve de se sujeitar à lei dos homens. Jesus pagou imposto. Jesus não foi um anarquista, ele teve que obedecer, por mais que fosse dolorido, por mais que fosse doloroso, fosse algo difícil, Jesus, ele se submete. E ele não se submete concordando, ele se submete porque a palavra de Deus nos diz através do livro de Salmos: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então a terra está aqui para ser conquistada. A terra está aqui para ser trabalhada. E aquele que não se prepara, que não estuda, que não se dedica, vai ter que trabalhar dobrado, triplicado. E às vezes acontece de, mesmo você estudando e se dedicando, você ainda assim ter que servir a maus governos com seus impostos. Você ainda assim estará debaixo de uma legislação que você sozinho não consegue mudar. Por mais que você discorde, por mais que você não concorde, nós não conseguimos aqui como igreja, nem como indivíduos, nem como às vezes cidade, nem como multidões, mudar a canetada de um Supremo do Tribunal Federal, ou alterar a nossa Constituição. Isso é necessário, para fazer isso é necessário uma grande máquina estatal e um monte de votos, é toda uma burocracia, é todo um trabalho. Então Jesus diz: não misturem as coisas, porque as falhas dos seres humanos, elas não devem estar sendo motivo para que vocês também falhem com Deus. Então assim, infelizmente, nós temos que pagar isso aí. O governo não é do César, o império não é do César, paga a César o que é de César. Mas não esqueçam, ele aproveita essa pergunta e já ensina outro princípio: mas deem a Deus o que é de Deus. Alguns dizem assim: sim, vou dar a Deus o que é de Deus, a oração, o louvor, o jejum. Só que Jesus, ele usa essa pergunta atrelada ao dinheiro, né, que está ali, o tema dessa pergunta é o dinheiro, é o imposto, é as finanças. Ele usa isso para falar acerca da adoração a Deus, de dar a Deus o que é de Deus. Então nós também compreendemos que, além do louvor que ele é digno, da adoração que ele é digno, ele também é digno das nossas finanças, ele é digno do nosso dinheiro. Sabe por quê? Tem uma definição muito boa, que eu gosto muito de relembrar ela, a definição do que é dinheiro, o que é capital. Essa definição, ela é muito simples. Dinheiro é trabalho acumulado. Trabalho acumulado. Você trabalhou, esse tempo que você gastou, você acumulou no dinheiro que você recebeu do seu trabalho. Então dinheiro é vida, né? Porque você gastou sua vida pelo dinheiro. Tanto que você troca tempo e esforço da tua vida por dinheiro. Chama trabalho. Infelizmente nós temos que fazer isso. Isso é herança lá de Adão e Eva. Nós temos que trabalhar para ter o que comer todos os dias. Então quando você está com o seu dinheiro na mão, você está com uma parte, um resultado do seu trabalho, do seu suor, do seu esforço, da vida que você empenhou para ter esse dinheiro. E a pergunta é: você conseguiria ter esse dinheiro se você não tivesse vida? Você conseguiria ter esse dinheiro se você não tivesse saúde? Se você não tivesse divina provisão de Deus sustentando seus pés? O ar que você respira, nós dizemos, né? Respirar é de graça. É de graça porque foi Deus que fez e nos deu. Então é a graça de Deus que nos mantém de pé. Tudo que você faz, a Bíblia é bem clara: quer comais ou quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus.
Como diz lá em Colossenses, todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, né? Na verdade o texto diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele são todas as coisas. E João capítulo 1 diz: todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que existe seria feito, existiria, nada do que nós vemos existiria. Então, se você trabalhar muito a madeira, o Senhor Deus fez a madeira, a matéria-prima dele você está usando. Então a gente entende com esse princípio que tudo é de Deus. Você compreende comigo? É uma conclusão muito simples no início dessa palavra. É uma conclusão que nós chegamos de maneira muito simples. Tudo é de Deus. Sua vida, seu dinheiro, seu ar, seus pulmões, o sangue, cada célula que você tem, tudo veio de Deus. E as suas finanças também. Então Deus quer que você e eu compreendamos que tudo que nós temos pertence a Ele. Ok até aqui? Agora abre comigo então Atos capítulo 2, verso 44 até o 47. Vamos ver o que a igreja primitiva falava sobre esse assunto, como os nossos irmãos lá no início tratavam esse tema dos recursos, das finanças, dos itens que eles tinham. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 44 em diante. Olha o que a Escritura fala acerca das posses dos cristãos, dos seus bens. Verso 44 em diante. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Então, aqui a gente tem um retrato, é uma fotografia. Eu gosto muito dessa narrativa, porque é uma fotografia. É como se você voltasse no passado e conseguisse fazer um vídeo, aquele corte do Instagram, sabe? Um corte rápido de alguns momentos da igreja no início. E aqui aparece, nessa fotografia, nesse vídeo, nesse Reels aqui, aparece ali uma parte da igreja primitiva onde eles estão vendendo os seus bens à medida que alguém tinha necessidade, e eles distribuem de acordo com a necessidade. Então eles vendiam suas propriedades e bens, eles tinham tudo em comum, estavam sempre juntos, eles se ajudavam, tudo era de todos. E aqui eu entendo o espírito, o coração, a identidade da igreja no que diz respeito às finanças. Eles tinham tudo em comum. O que significa ter tudo em comum? Que nada é meu, tudo é de Deus e para uso do Senhor, para a glória de Deus. O que a igreja primitiva estava enfrentando lá no início da igreja? O que eles estavam vivendo? A plantação da igreja. Eles estavam plantando a igreja, estavam iniciando a igreja. Eles não podiam falhar ali. Eles precisavam ser fervorosos na oração, mas também precisavam ser realistas para os bens materiais, para a questão material. Eles precisavam se unir, se juntar para edificar a igreja. E quando digo edificar a igreja, não é construir a igreja física, mas é financiar os apóstolos, os missionários, é eles ajudarem-se uns aos outros, as viúvas. Sabe por quê? Porque famílias inteiras perdiam tudo por amor a Jesus. Você sabia disso? Se você fosse um romano e aceitasse Jesus, e você fosse alguém do trabalho público, haveria a possibilidade de você ser demitido do seu cargo público e você perderia tudo por amor a Jesus. Essas pessoas precisavam de ajuda, precisavam de um lugar para ir, precisavam de sustento. Tinham pessoas que eram pobres, que aceitavam a palavra do Evangelho e precisavam de alimento. Eu não sou alguém que prega o assistencialismo. E a igreja metodista no passado errou por misturar socialismo e cristianismo. Essas duas coisas jamais andarão juntas. Mas a gente não pode esconder que a Escritura, nem negar o fato que é claro na Escritura, que os cristãos foram chamados a ter comunhão nos seus bens. Quando eu casei com a Isabela, fizeram uma pergunta para nós, né? Vocês querem ter comunhão total de bens, né? Ou parcial de bens? Eu falei, total, tudo aqui é total. Daí ele falou assim, tá, só que o negócio é o seguinte, a comunhão total de bens vai exigir alguns documentos um tempinho mais, e eu precisava casar rapidamente, nós estávamos indo para São Paulo. Aí eu falei, mas qual que é a diferença afinal, né? Não, a diferença é o seguinte, que tudo que você tem até aqui, e ela tem até aqui, se for comunhão total de bens, tudo que está no nome de vocês passa automaticamente para o nome dos dois. E daqui em diante, tudo que vocês conquistarem fica no nome dos dois. Tá, e a comunhão parcial? Tudo que vocês têm que estar no nome de vocês até aqui, fica com vocês. E o que vocês conquistarem daqui para frente, daí sim vai ficar no nome dos dois. Olhei para Isabela, perguntei, né, na minha mente aqui, né,
que ela tem de bem no nome dela. Eu sabia que era nada. Perguntei o que tinha no meu nome, sabia que era nada. Falei, pode botar parcial, né? Porque a única coisa que eu tenho no meu nome, desde aquele tempo lá, é a Isabela. E ela tem o meu nome no nome dela, né? Então eu falei, pode botar parcial então. Então nós temos comunhão parcial. Significa o seguinte, que tudo que nós conquistamos aqui para frente é nosso. E isso é um princípio maravilhoso. Porque isso não é assim só por causa das finanças. Isso é assim porque foi Deus que fez assim. A Escritura diz que eu e ela somos uma pessoa. Uma só pessoa diante dele. Quando Deus olha para Isabela, ele vê o Marcos. Quando olha para o Marcos, ele vê a Isabela. Nós somos uma única pessoa diante do Senhor. E tudo que nós conquistamos é da nossa alegria, do nosso usufruto. O Miguel é nosso. A casa que nós temos é nossa. Por isso que eu digo que lá em casa quem manda é ela, né? Não, brincadeira. Lá em casa é nós, a gente decide juntos, a gente vive juntos. Nós temos a obrigação de termos comunhão. Comunhão é nós temos a parceria, que um ajuda o outro. Muitas vezes a Isabela teve que ficar orando enquanto eu saí de casa para poder ser instrumento nas mãos de Deus. Alguns dizem, pastor, que bênção que foi. Eu falei, rapaz, você não sabe como é ter a cobertura da minha esposa, a oração e a intercessão dela, para que Deus me proteja na ida, na volta, cuide de mim, e ainda tem que cuidar de mim, das minhas depressões, das minhas tristezas, dos meus altos e baixos, que eu já chorei algumas vezes no peito da minha esposa. Então nós somos um. Com a igreja também é assim, gente. Tudo aqui é de todos. Então o trabalho é de todos. E as alegrias são de todos. Tanto é que no aniversário do Eliezer, ele vai comemorar um bolo, né, aqui com todos. Sabe por quê? Porque o Eliezer é um cara que gosta de fazer assistência social. Porque o Eliezer, ele é alguém que faz parte do Ministério de Ação Social. Porque ele é espírita, né? É por isso que ele gosta de fazer isso. Não, gente, tá amarrado. É porque ele ama vocês. Ele ama vocês, gente. Esse homem ama vocês de todo o coração. Eu conheço o Eliezer. Tenho andado com ele. Ele ama cada um de vocês. Então a alegria dele é completa, como diz lá, através das cartas de João. O que nós vimos e ouvimos e do que nós tocamos é disso que nós falamos para vocês. E nós comunicamos a vocês a fim de que a nossa alegria seja completa. Então, o Eliezer vai ficar com a alegria completa daqui a pouquinho, né? O dia inteiro foi uma bênção, tenho certeza. Mas vai completar com chave de ouro na comunhão da igreja. E eu tenho certeza que essa alegria não é só dele. Bom, vocês devem ter visto o aniversário da Tere. Eu nunca vi tanta gente no aniversário. E o aniversário da Tere foi maravilhoso. Ela convidou todos podiam ir. E foi uma festa maravilhosa. E dava para ver a alegria nos olhos da Tere, mas também a alegria dos irmãos, dos parentes, da família que estavam no teu aniversário, Tere. O Senhor falou muito ao meu coração quando eu estava lá. Porque nós temos tudo em comum, né? Até a Izinha, né? A Izinha fica passando de cola em cola às vezes, né? Porque nós temos aqui uma família, nós nos cuidamos, nós nos ajudamos. Amém? Se você olhar para a minha vida, eu sou fruto da comunhão, gente. E aqui eles tinham isso, eles tinham tudo em comum. A minha camisa eu ganhei, essa minha calça eu ganhei, o meu cinto eu ganhei, esse sapato eu comprei. O notebook eu tenho eu ganhei, a minha Bíblia aqui, gente, eu ganhei. Tudo que eu tenho eu ganhei. Ganhei de irmãos da igreja. Tudo que eu tenho são pessoas que eu tenho na minha vida que me ofertam coisas não porque querem me dar bens, mas elas me amam. E essas coisas são o cuidado de Deus na minha vida. Quantas vezes o Senhor mostrou seu cuidado na minha vida? Então você perceba que dízimo e oferta não tem nada a ver com dar dinheiro para a igreja. Dízimos e ofertas é você ter consciência de que nós somos uma família e que nós temos tudo em comum. Quem disse isso? A Sagrada Escritura. Se você não gostou, posso te recomendar uma lista de 10 religiões falsas e você escolhe uma delas. No cristianismo é assim. Aqui os BOs são nossos, os problemas são nossos. Nós ajudamos juntos, nós resolvemos juntos. Se a Fátima estiver mal, estamos mal, gente. Nós precisamos trabalhar junto. Por quê? Porque o sangue de Jesus está em todos nós. E o sangue de Jesus se separa, o corpo de Cristo se divide, Deus está aqui, mas uma parte de Deus não gosta de outra parte de Deus, os pés de Jesus não conversam com as mãos de Jesus, a igreja é quadrangular e a igreja metodista não podem andar juntas. Gente, o corpo de Cristo é um só. Nós somos um único povo comprado e remido pelo sangue de Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, escolhido do Senhor, para ser propriedade exclusiva de Deus, para que nós possamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos um povo. Quando Deus olha para nós, Ele vê uma igreja. E eu fico muito feliz, eu chego a me arrepiar. Nesse momento, gente, ao redor desse país aqui, esse horário, quase todas as igrejas estão sendo ministradas pela palavra de Deus. Existem milhares e milhares de cristãos nesse exato momento que estão sendo ministrados pela palavra de Deus nesse país. Isso é maravilhoso, somos uma única igreja. Se disserem para mim, a Assembleia de Deus é a maior igreja da Bom Jesus, está levando aí cerca de 5 a 6 mil pessoas para a igreja para os cultos, e nós continuamos com 30 membros, eu vou orar para que Deus tenha misericórdia da gente, mas eu vou ficar feliz,
eu vou entrar lá, vou bater na porta e vou perguntar o que eles estão fazendo de certo que eu não estou fazendo e o que eu estou fazendo de errado que eles não estão fazendo. Se eles estão orando, jejuando, o que está acontecendo? Que Deus está se movendo naquele lugar. E pode ser que Deus apenas escolheu aquela igreja para ser exemplo e para ser motivo de avivamento nesse bairro. E está tudo bem, gente, está tudo bem. Olha o que João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Então, os dízimos e ofertas, eles têm essa base de fundamento. Quando nós vemos a igreja primitiva, quando nós falamos de finanças, aqui o interesse é o reino de Deus sendo construído e sendo ali motivo de alegria no coração das pessoas que precisam. E veja que não se fala em percentual aqui nesse momento, em porcentagem, né? Não diz que eles vendiam e separavam 10% para ajudar quem precisava. Eles vendiam todos os seus bens à medida que cada um tinha necessidade. Distribuíam segundo a necessidade, não era percentual não, era segundo a necessidade. No Antigo Testamento, dízimo, a palavra dízimo vem de 10, é a 10ª parte. Você pega todos os seus bens, dividir em 10 partes, uma dessa parte você ofertava no templo, você fica com 90% dos seus bens. Eu acho maravilhosa essa proporção, porque é uma proporção que você pode pensar assim: poxa, mas 10% é um bom valor. Mas se você não conseguir viver com os outros 90%, não é esses 10% que vai salvar você. Se nós não conseguimos viver com 90% de todos os nossos recursos, 90% é quase tudo. Então, não é esses 10% que vai nos salvar. Nós precisamos lembrar sempre que esses 10% que a Bíblia nos manda ofertar é um valor proporcional. Ele é um valor quase que ínfimo, porque é a 10ª parte. E ele é proporcional. Então, se você tem R$5, 50 centavos. Se você tem R$5.000, R$500. Se você tem R$50.000, é R$5.000. Cada um oferta segundo o que recebe. Não é pesado para ninguém. É a mesma proporção para todos. Mas a palavra de Deus ainda vai mais adiante, vai mais além. No Novo Testamento, Jesus não fica falando desses percentuais, mas Jesus ele não revoga o dízimo. Ele diz que o dízimo deve permanecer. Quando nós lemos a Sagrada Escritura, Jesus confronta os fariseus, porque eles davam dízimo de tudo, até das sementes bem pequenininhas. Eles contavam semente por semente e davam a 10ª parte até das menores sementes. Mas eles não eram amáveis, não eram gentis, não ajudavam o seu próximo, eram orgulhosos, soberbos e queriam aparecer. E Jesus disse: não é justo, vocês fazem isso, vocês dão dízimo até do cominho e da hortelã, vocês dão dízimo até das menores partes, mas vocês esqueceram do mais importante, que é a fé, o amor e a misericórdia. Vocês esqueceram dessas coisas. Façam essas coisas sem esquecer as outras. Jesus não aboliu o dízimo, ele reforçou: deem o dízimo, mas sem esquecer o que é mais importante. No Novo Testamento, a palavra de Deus nos diz algo parecido, quando o apóstolo Paulo nos diz: quando vocês ofertarem, façam sem constrangimento, necessidade ou obrigação, mas façam por amor. Por isso o amor está acima da tua contribuição. Da mesma forma que nós não podemos chegar diante do Senhor e querer ofertar um louvor sem amor, nós também não podemos dizimar sem amor, sem bondade, sem de fato nós queremos fazer isso. O que o Senhor exige não é quantidade, o que o Senhor exige é o teu coração. O percentual de 10%, ele mantém no Novo Testamento. Jesus, ele reforça isso. E quando nós lemos Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 14 em diante, ele reforça. Mas o meu intuito aqui é que nós possamos resumir então em 3 pontos do porquê, para que dizimar, para que ofertar e dizimar. Então, antes de nós falarmos desses 3 pontos, só fazer uma leve diferenciação entre dízimo e oferta. O dízimo é 10% de toda a sua renda. Da sua renda, não é tudo que você vende. Se você é autônomo, você é liberal, é da sua renda, do seu lucro. Aquilo que você tem, você separa 10% e você então entrega 10% ao Senhor. E oferta não tem percentual. Oferta também não substitui o dízimo. A oferta é uma coisa que vai além do dízimo. É um presente que você quer dar para alguém, é algo que você oferta diante de Deus na igreja. Por exemplo, esse pão aqui é uma oferta. A mãe Fátima ofertou esse pão. Ela ofertou tempo e ofertou dinheiro, porque isso aqui não é de graça, né? Mas ela ofertou também o amor, porque ela fez isso por amor. Se ela faz isso aqui para receber uma graça divina, nós temos que pregar sobre a reforma protestante, né? Temos que voltar para a semana passada, quando eu falei que ninguém pode comprar bênçãos. Mas se ela fez por amor ao Senhor, Deus recebeu. E Deus vai usar esse pão aqui para nos abençoar. Amém? Então, tudo que nós fazemos tem que ser com amor. Primeira carta de Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, eu não seria nada. Seria como um sino que retine sem sentido. Seria como algo que começa e termina sem sentido algum. Sem amor, nada se sustenta. Mas o amor, diz a Escritura, é o vínculo da perfeição. Aquele que ama imita a Deus, porque Deus é amor.
os dízimos e ofertas também. Agora vamos ver então, para que dizimar e ofertar? Atos 2,44 nos ensina uma verdade muito importante. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Primeiro motivo, primeiro objetivo do teu dízimo e da oferta é que nós possamos ter dentro da igreja recurso suficiente para ajudar, sustentar a obra de Deus e as famílias. Um exemplo disso, os alimentos que recebemos. Esses alimentos aqui são uma forma de nós ajudarmos as pessoas. Você pode trazer alimentos e eu doar esses alimentos, certo? Mas se faltar aqui algum tipo de alimento, nós temos que comprar para completar a cesta básica e podemos então de fato oferecer uma ajuda que realmente é real, uma ajuda efetiva na vida de alguém. Eu fico um pouco constrangido se alguém me pedir ajuda, eu entregar um azeite. Azeite está caro, né? O óleo de soja. Se eu entregar, só isso não tem muito recurso. Agora, se nós entregarmos como igreja farinha, azeite, açúcar, sal e fermento e uma bandejinha de ovos, opa, então tem sentido. É para fazer massa, macarrão, grosso, de lasanha, pão, um monte de coisa. Porque eu estou entregando uma coisa que vai de fato ajudar efetivamente. Então, quando nós ofertamos diante da igreja e dizimamos ao Senhor, esse dinheiro vai para onde, afinal? Bom, toda igreja séria, ela é transparente. E esse dinheiro todo que ele é arrecadado, ele é fiscalizado pela liderança da igreja. Somos metodistas, a liderança da igreja é a CLAM. A CLAM é a Coordenação Local de Ação Missionária, e está ali naquele mural as informações da nossa liderança, as fotinhos e os cargos de cada um. Eles são responsáveis por administrar esse valor, por fiscalizarem esse valor e prestarem contas para a igreja. Valores muito altos para nós, a gente faz um concílio local. O que isso significa? Nós chamamos os irmãos e tomamos decisão em conjunto. Vamos comprar alguma coisa, por exemplo, que equivale a 3 vezes a nossa renda mensal. Nós precisamos fazer um concílio local para ver a ajuda da igreja, para ver se a igreja topa, se estão disponíveis, se estão de fato favoráveis, né? Tem igrejas que talvez fazer compras aí de R$500 mil seja algo que não precise falar com a igreja, né? No nosso caso, uma compra de até R$50 mil, nós precisaríamos comunicar à igreja, ver as necessidades. Quer um exemplo claro disso? O ar-condicionado. O verão está chegando, né? E o calor vai aumentar. E essa igreja aqui, infelizmente, foi roubada, né? Tem pessoas que roubaram o ar-condicionado da igreja. Nós vamos precisar colocar. O nosso sonho é colocar um ar-condicionado central aqui, cheio de potência. O valor vai de R$20 a R$30 mil com instalação e equipamentos. Nós não temos esse valor. Nós recém estamos pagando nossas últimas dívidas. Graças a Deus por isso, amém? E graças a uma igreja que tem um coração liberal, que sabe ofertar e dizimar. Mas valores assim, uma igreja séria, ela é transparente, ela avisa os irmãos, ela informa. Mas até determinados valores a igreja tem autonomia e liderança, os ministérios têm autonomia. Então, se o Ministério de Ação Social percebeu que o brechó precisa de peças novas, ele vai pedir doações. Mas se faltar recursos, faltar ali armários, faltar prateleiras para guardar, talvez uma máquina de lavar para lavarmos, higienizarmos as roupas, nós vamos precisar comprar. De onde vem esse dinheiro? De onde vem? Do céu, né? Esse dinheiro vem da contribuição de irmãos e irmãs. Então o dízimo é para sustento da própria igreja. Esses dias eu levei um irmão para casa, ele queria pagar o combustível. Eu falei, não vou pagar o combustível. Não. Se você é dizimista ofertante, você já pagou. Porque quem está pagando esse combustível aqui é a igreja. Eu estou te levando para casa com o dinheiro da igreja, não é meu. Se você ofertava, então você deposita lá na igreja. Você não me entrega, não é meu. Porque eu estou usando aqui um combustível da igreja. Então aqueles que ofertam e dizimam na igreja acabam sendo abençoados pela própria igreja. Você está em cadeiras confortáveis. Se Deus quiser, teremos ar-condicionado em breve. Se Deus assim permitir, também queremos ter uma tela um pouco melhor. Você vai ser servido melhor, meu irmão. Quanto mais uma igreja séria arrecada, com líderes sérios, onde o Senhor é o centro, mais a igreja oferece conforto e também dignidade para os membros. Imagina você chegar aqui e ter que ficar em pé, não tem onde sentar, o som cai toda hora, falha o tempo todo o sinal do microfone, coisa complicada, a gente perde a atenção, tira a atenção. Quem é do louvor já sofreu muito com isso, né? Equipamentos de péssima qualidade, isso é muito ruim. Agora, equipamentos de boa qualidade, nós descansamos, nós temos a possibilidade de cultuar o Senhor com alegria e com tranquilidade. Então, toda vez que você ofertar e dizimar diante do Senhor, lembre que você está abençoando pessoas. Muitas pessoas são abençoadas. Tem pessoas aqui que são levadas para casa, que recebem bênçãos financeiras através de uma ajuda de custo. Tem pessoas aqui que são abençoadas porque o pastor tem condição de ir até eles tarde da noite e não tem Uber caro para isso. Se alguém está precisando de ajuda, o pastor tem que ir, gente. Ah, não posso visitar o irmão que perdeu o pai. Por quê? Porque o Uber agora está no dinâmico, está 3 vezes o valor. Espera aí mais 3 horas, eu vou visitá-lo. Ele precisa de um abraço agora. Precisa de alguém visitá-lo agora. Isso é muito importante. Amém? Então, primeiro, termos tudo em comum. Não tenham dúvida, eu conheço a liderança dessa igreja.
se essa igreja continuar honrando o Senhor com dízimos e ofertas, nós vamos ser nós mesmos muito abençoados. E muitas pessoas, além da gente, vai ser muito abençoada pelo Senhor. Amém? A palavra de Deus diz em Mateus 22:39 sobre amar o próximo como a nós mesmos. Aqueles que ofertam e dizimam de maneira liberal, de maneira extravagante diante do Senhor, eles estão amando o seu próximo. Deixa eu fazer só um parênteses ainda no primeiro ponto. Eu falei do dízimo, né? Trazer a igreja. Mas a oferta, você não precisa necessariamente trazer a igreja. O dízimo sim. Mas a oferta, claro que é importante você ofertar na igreja, é sempre bom. Mas você pode ofertar e deve ofertar na vida do seu irmão. Imagina que lindo que é. O irmão aqui da igreja, que serve ao Senhor, está sempre aqui na igreja disposto, disponível, acaba descobrindo que tem uma enfermidade na sua família e que ele precisa de um determinado remédio. E o irmão da igreja fica sabendo, pergunta o valor e paga. Aquele irmão que recebeu o remédio para curar a sua enfermidade, para tratar a sua enfermidade, vai ou não vai sentir o amor de Deus nessa atitude? A graça de Deus? É claro que vai, gente. Não espere você ficar doente e vir um abençoado ter que pagar as coisas para você que você desperte sobre ofertar na vida de alguém. Nós podemos fazer isso agora. Não queira precisar. Aquilo que a gente fala que nem seguro, tu paga para não precisar. Principalmente seguro de vida, né? A gente paga para não precisar. Mas coisa boa é quando você não precisa e você oferta sabendo que tem gente que precisa. Agora, quando você precisar, coisa boa, coisa maravilhosa, graça de Deus temos um lugar para pedir ajuda. Sabe, se eu tivesse que mudar para uma cidade hoje ou visitar uma cidade e eu tivesse necessidade, o primeiro lugar que iria é uma igreja metodista. Se eu não tivesse, qualquer igreja que eu julgar cristã, que eu julgar bíblica, é o lugar onde eu vou ir. Vou me apresentar e vou pedir. E vou falar um negócio para vocês. Teve muitos casos assim, onde fomos recebidos com amor, onde disseram, nós não conhecemos vocês, mas vocês são cristãos, durmam na igreja. Aqui está a igreja, tem aqui colchões, o irmão está trazendo uma cama, vocês podem dormir aqui. Lá em São Paulo, eu e a Isabela, nós não tínhamos dinheiro para ir para a igreja e voltar tantas vezes. Nós morávamos a 40 minutos da igreja que eu era pastor. Então, eu tinha que ir na sexta-feira, ficar para a célula de jovens na sexta, ficar o sábado o dia inteiro para participar também da célula no sábado. Dormimos ainda no mesmo lugar, para domingo de manhã ficarmos na escola dominical, domingo à noite nós voltávamos então para a faculdade. Então, de segunda a sexta à tarde, nós morávamos na faculdade. Da sexta à noite até segunda, até domingo à noite, nós morávamos na igreja. E quando eu disse para os irmãos, eu não acredito em igreja que o pastor fica longe, eu acredito em uma igreja que o pastor fica perto. Mesmo sendo seminarista, sendo coadjutor da pastora, eu sempre assumi o meu ministério como deveria ser feito. Eu entendi sempre do início que eu deveria ser um pastor que honra até o final que Deus chamou. Eu vou ficar lá todo final de semana. Então, se vocês conseguirem um colchão e me ajude, eu vou. Se vocês conseguirem um colchão de casal no futuro, a minha esposa pode ir. Mas se tiver só um puxadinho, uma rede, eu vou. Eu vou sozinho, não tem problema. Até que a gente estruture. Um irmão conseguiu uma cama, outro irmão conseguiu um colchão. Quando eu cheguei lá, eu lembro que tinha um par de chinelos novos na minha cama, né, na cama de casal. Nós não tínhamos Miguel nessa época ainda, né? Um par de chinelos novos para Isabela. Uma carta que eu tenho até hoje, um bilhetinho escrito à mão, até hoje está lá na minha pasta, né? Dizendo, nos recebendo com alegria. Tinha lá o açaí, que a gente gosta muito de açaí. E aí tinha um açaizinho lá nos esperando, gelado. E uma televisão no quarto. Eu falei, rapaz, e o quarto que era de oração virou quarto do pastor. E aí quando eu cheguei naquele lugar, eu falei, que bênção, que coisa boa poder chegar e ser recebido assim. É muito mais fácil pastorear uma igreja que reconhece o valor do pastor, é muito mais fácil. Então, eu acabava fazendo com que aquele lugar fosse um lugar onde a gente conseguia desfrutar muito da presença dos irmãos. Certa vez a gente acordou de manhã, bem antes da escola dominical, acho que era umas 8 horas da manhã. E era uma comunidade, né, gente? Era zona leste de São Paulo. E estava tendo um desfile de moda, né? Da comunidade das crianças. Só que era o contrário, eu acho que era agredindo a moda, era uma coisa assim. Então, eu ganhava quem tivesse mais estranho. Eu lembro que eu abri a porta assim, né, e dei de cara com o pátio da igreja. E quando eu abri a porta assim, eu vi toda sorte de criança com roupa estranha, né? Foi muito engraçado. E eu vi as crianças gritando na nossa porta, a gente acordou com as crianças gritando, jogando bola, batendo bola na nossa porta, a gente acordava assim, mas era bom, porque a gente estava num lugar que nos amava, com simplicidade. Era um colchão simples, uma cama simples, uma televisão com um pequeno defeitozinho, mas a gente foi servido naquele lugar, com muita alegria. Eu tenho saudade desse povo, porque eles eram muito gentis. Vocês também são muito gentis. Mas eu estou falando aqui sobre nós ofertarmos na vida das pessoas. Oferte, meu irmão, oferte. Não retenha a bênção que Deus te deu, tá bom? Você tem condição de ajudar alguém? Ajude. Seja liberal. O que é liberal? Você ofertar com folga. Você abençoar com folga. Coisa boa é quando você faz isso com qualidade. Coisa ruim é quando você dá sobra.
O irmão está precisando de um tênis e você dá um tênis que nem você mais quer usar. Não, rapaz, dá um jeito, dá um tênis bom. Um dia um rapaz pediu um casaco aqui, eu fui dar um casaco aqui recentemente. E a Isabela falou assim, tu vai dar esse casaco? Era um casaco velho, mas eu gostava muito daquele casaco. Tava bom, é um casaco do exército, vem até aqui embaixo, ganha do meu irmão, coisa linda. Casaco maravilhoso, para eu fazer tudo que eu quiser de noite sem ter um pingo de frio. E tava muito frio. Vou ficar guardando um casaco, tá bom, mas mais por valor sentimental. Quando que eu vou usar um casaco do exército na frente de vocês, um casaco militar? Era mais uma recordação do meu irmão. Meu irmão não morreu, tá vivo? Vai o casaco. Quando eu tiver saudade, eu visito meu irmão, eu vejo meu irmão. Então, nós damos algo de qualidade, algo que a gente goste, que a gente ame, que nos custe. Um exemplo, Davi. Davi, um dia teve a possibilidade de ofertar a Deus através de uma pessoa. Uma pessoa disse, não, se tu quer ofertar a Deus, deixa que eu pago do meu bolso e o Senhor oferta, porque eu quero honrar o rei. Davi ficou indignado com essa pessoa. Falou, longe de mim, eu não vou ofertar uma coisa para Deus que não me custe. Fica com o teu dinheiro e suma daqui. Não quero. Eu vou ofertar uma coisa do meu patrimônio, que custe para mim, porque quem está adorando a Deus sou eu. Eu vou dar uma coisa que me custa ao Senhor, porque eu amo meu Senhor. É um presente meu. Ficar dando presente dos outros não é presente meu. Quer dar um presente meu para o Senhor. Então é ofertar aquilo que nos custa para quem nós amamos. Amém? Segundo, dízimos e ofertas são sustento para missionários e pastores. Abre comigo aí em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 23 em diante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 23 em diante. O apóstolo Paulo aqui está falando de Tito, que é companheiro dele, que é enviado para uma igreja. Verso 23 diz assim: quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Por isso, diante das igrejas, comprovem o amor de vocês e confirmem o orgulho que temos de vocês na presença desses homens. 9:1. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês, porque eu conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Caia estão preparados desde o ano passado, e o zelo de vocês tem estimulado muitos deles. Mas enviei esses irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês, neste particular, não desminta, a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados. Do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será uma vergonha para nós, para não dizer que será para vocês também, por toda essa confiança que tivemos em vocês. O que Paulo está falando? Está indo um pastor novo aí, está indo os missionários, foram nomeados aí pelo bispo, está indo os pastores aí, os missionários. Eu louvo a Deus que vocês têm cuidado bem dos missionários entre vocês, mas não custa lembrar, né? A gente falou muito de vocês serem muito liberais na oferta, no cuidado, né, no sustento dos homens de Deus. Então, só lembrando, está correndo a fama de que vocês cuidam muito bem daqueles que Deus envia até vocês. Então, está indo alguns macedônios também, alguns irmãos aí que vocês não conhecem muito bem. Por favor, né, me ajudem a não mentir, me ajudem a não dar um falso testemunho. Recebam sempre com esse bom grado, porque isso vai ser exemplo e testemunho para eles, por causa da bondade que vocês estão tendo com esses homens. É o apóstolo Paulo falando para a igreja se preparar. E olha o que diz a carta, hein? Tem se preparado desde o ano passado. Uma igreja que ama servir, ela se prepara. Não tem o que fazer. Tá, hoje não tem o que fazer? Não. Então vamos nos preparar. Exemplo prático para nós, prático. Quando eu cheguei aqui, eu não sabia o meu salário, onde eu iria morar. Não sabia. Não sabia o que eu ia receber. Eu sabia quanto eu ganhava lá em Passo Fundo, onde eu morava lá em Passo Fundo, né? Mas nós não sabíamos onde nós moraríamos, como seria a nossa casa, as despesas que teríamos. E a gente tinha acabado de fazer despesa para o ano inteiro, porque a nomeação já tinha saído, né? O pastor Marcos continua 2 anos em Passo Fundo. Eu tinha um emprego lá, mais o subsídio da igreja. Então, a gente estava com planos ali de mobiliar a nossa casa, de comprar finalmente, depois de tanto tempo, algumas coisas para a nossa casa. Fizemos planos, nos organizamos para isso. Vem o chamado. Agora eu tenho 12 parcelas de contas para pagar, de um valor bem alto, e numa igreja que eu não sei quanto eu vou receber, mas eu vim de todo o coração. E não fiz isso porque eu sou um exemplo para vocês olharem para mim. Não, fiz porque Deus mandou, gente. Deus manda, tem que obedecer, não é? Tem que obedecer. E eu vim confiando no Senhor. Frase que eu aprendi, Roberto, né? Vulgo Beto. Pastor,
Eu nunca vi a obra de Deus parar por falta de dinheiro. Nunca vi. Glória a Deus, cara, coisa boa. Um homem que nunca viu a obra de Deus parar, para mim, é um grande homem. É um homem de Deus que confia no Senhor. E amém, é verdade. Eu nunca vi também, Beto, a obra de Deus parar por falta de dinheiro. Eu nunca vi. Quando a gente foi nomeado para cá, eu lembro que eu conversei com a tesouraria aqui e disse, pois bem, nós não temos nem como pagar para o senhor vir aqui. Quem dirá o senhor ficar aqui? Nós não temos como. Eu falei, nossa, rapaz, não tem nem como eu ir. Sabe como é que foi a organização? Passo Fundo disse, nós não estamos dando o dinheiro, mas nós estamos emprestando o dinheiro, quase como quem dá. Quando a igreja se recuperar financeiramente, quando tudo ficar em ordem, lembrem da gente e devolvam, tá bom? Se isso nunca acontecer, não tem problema. Nós estamos aqui pagando a sua mudança, dando um valor a mais. A igreja se uniu lá, fizeram um culto de despedida, juntaram um valor de oferta. Esse valor foi fundamental para a nossa mudança, para a gente vir para cá. E a gente veio. Primeiro mês, então, a igreja não tinha condições de pagar o meu subsídio, o meu salário, e também não tinha condições de pagar a minha mudança. Passo Fundo pagou meu subsídio como empréstimo e ofertou o salário. O mesmo salário que eu ganhava em Passo Fundo, que era o mesmo salário que eu vi ganhar aqui depois. Ofertou. Por quê? Porque Passo Fundo é uma igreja perfeita? Claro que não, né, amor? A gente esteve lá, Passo Fundo tem bastante defeito, que nem nós temos. Mas é uma igreja que aprendeu isso. Eles aprenderam a importância de você subsidiar a missão, o ministério. É uma forma de eles servirem a Deus. E eu me senti muito honrado, porque eu pensei assim, olha, para eles gastar dinheiro com a gente vindo aqui, no mínimo eles confiam no Senhor e também acreditam no meu ministério, na Isabela, né? Acreditam na gente, porque ninguém ia dar dinheiro para uma fraude. Então isso me encheu de temor. Poxa, eu preciso ser um homem de Deus, preciso honrar isso aqui. Porque tem muitas pessoas lá que recebem um salário mínimo e estão dando muito mais do que o dízimo porque amam a igreja e passam perrengue, mas não deixam de ser fiéis na obra de Deus. E aí esse valor entra na minha conta para servir vocês e faço de qualquer jeito? Então isso gera temor no meu coração. Veja como isso gera temor, gera um amor profundo no coração daqueles que são abençoados por Deus. Graças a Deus depois nós conseguimos como igreja nos manter, estamos pagando nossas contas e se Deus quiser nós vamos devolver o dinheiro da mudança para Passo Fundo. E conversei com a Clã recentemente, coisa boa quando a gente faz isso ainda com uma oferta de gratidão, né? Muito obrigado, vocês acreditaram na nossa igreja, vocês plantaram coisas conosco, vocês não enviaram um pastor para cá, vocês acreditaram no ministério dessa igreja, vocês acreditaram nesses irmãos, e nós agora temos condições de dizer o seguinte, estamos devolvendo dinheiro e mandando uma oferta para dizer que nós confiamos na igreja de vocês, que nós confiamos no que Deus está fazendo aí e que é gratidão por vocês terem acreditado na gente, amém? Coisa boa quando nós temos o coração no lugar certo. Não se trata de dinheiro, se trata de amor. E a Bíblia diz que aquele que ama mais o dinheiro do que o seu irmão, ele serve o outro Deus, Mamon, o Deus das finanças. Foi o que Jesus disse, vocês não podem amar a Deus e a Mamon, amar um falso Deus, idolatria. Ou vocês amam a Deus e usam o dinheiro de vocês com graça de Deus, ou vocês amam o dinheiro e não podem servir a Deus. Vocês não podem ter dois senhores, Deus e o dinheiro. A palavra de Deus então diz, no segundo que a gente leu aqui, que os recursos que as igrejas mandam e os recursos que as igrejas recebem são para sustento de missionários. Tem muitos missionários que vão para lugares que eles precisam só ir pregar o evangelho. Eles não podem encontrar um emprego, achar um trabalho, até porque eles vão para pregar o evangelho. Quem vai sustentá-los? A igreja que os envia. Por isso é importante que a igreja tenha recurso. A igreja precisa ter recurso. E uma igreja que confia no Senhor e é cristocêntrica, ela precisa de recurso. Precisa que a igreja entenda sempre que uma igreja com recurso é um instrumento na mão de Deus. Amém? Amém? Terceiro ponto, para nós encerrarmos. Dízimos e ofertas como benefício pessoal. Agora eu quero que você abra comigo em Mateus 6, do 19 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Verso 19 em diante. Nós vamos ler até o verso 21. E depois a gente vai dar um salto lá para Mateus 6,33, tá? Então Mateus 6, 19 ao 21. Depois do 21 a gente dá um pulinho para o 33 lá. A palavra de Deus, sempre maravilhosa, diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Verso 33.
mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Aqui Jesus nos ensina algo muito profundo quando fala a respeito das finanças, dos nossos recursos. Acumular dinheiro sobre a terra é risco, porque aqui os ladrões roubam, a traça consome e a ferrugem destrói. Não importa quanto dinheiro você tem, e nem me interessa também, não é da minha conta, mas não importa quanto dinheiro você tem, isso não pode comprar a graça de Deus. Você não se torna alguém melhor do que os outros pelo dinheiro que você tem, talvez te torne pior. Quanto mais dinheiro você tem, não significa que eu vou amar mais você, não significa que você é mais importante para Deus, ou que você é mais inteligente ou merece alguma coisa mais do que os outros. Só significa que você tem mais dinheiro que os outros, só isso. Meu irmão e eu gostamos de uma frase que diz assim: tem pessoas que são tão pobres que elas só têm dinheiro, elas não têm mais nada, elas só têm dinheiro. Dinheiro não compra tempo com a família, porque você pode ter o dinheiro que for. Os filhos crescem, os pais envelhecem. Você precisa honrar seu pai, sua mãe, cuidar dos seus filhos, falar com a sua esposa. O tempo passa. A Escritura tem um mandamento que eu acho maravilhoso, e aí os homens casados podem desfrutar desse mandamento. Te alegre, aproveite a vida com a mulher da tua juventude. É coisa boa, que conselho bom. Coisa boa poder ter tempo com a minha esposa, desfrutar da minha esposa enquanto a gente é jovem, né? Enquanto a gente tem vigor, enquanto a gente tem possibilidade de pegar uma bicicleta e pedalar até a Orla do Guaíba e voltar sem morrer. Quase morrendo, né? Coisa boa. Podemos nos aproveitar um ao outro. Eu não quero que um dia a Isabela falte na minha vida para eu dizer: nossa, eu devia ter feito. Não, Deus me livre. Não. Se um dia ela for antes de mim, que tem uma briga para ver quem vai primeiro, se um dia ela for antes de mim, eu quero falar: olha, eu amei essa loira aqui, viu? A gente viveu a vida junto, a gente superou nossos problemas, nossas dificuldades. Ela foi um instrumento na minha vida, eu fui um instrumento na vida dela. Sou grato a Deus por tudo que ela fez, vou honrar ela por resto da minha vida. Então, nós precisamos desfrutar da qualidade de coisas que realmente importam. Quando a gente tem aquele 10% que a gente oferta todo mês, ele é como um lembrete contínuo. Ele é como uma atividade recorrente que te lembra que você depende de Deus, que não é o dinheiro que te manda, que não é os teus recursos que te fazem melhor do que o outro. Dale Carnegie, um cara muito mais inteligente do que eu, um cara muito grande, escreveu uma vez: se você mede a tua importância pelo teu dinheiro, você é muito tolo, porque sempre vai ter alguém com mais dinheiro do que você. Então é complicado. Se você medir a tua importância pelo teu dinheiro, daqui a pouquinho vai ter alguém mais importante do que você, que merece mais do que você. A nossa importância está em Jesus. E o Senhor Deus não ofertou uma parte dele, ele ofertou o que ele tinha de melhor. Ele se entregou completamente. Jesus se entregou completamente. A Escritura diz que ele se entregou a nós e nos amou até o fim. Olha o que fala o Evangelho de João, já no finalzinho, antes da Santa Ceia ali. E Jesus, tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. Ele entregou de melhor, entregou o céu, entregou salvação, entregou o seu sangue. Sabe, Deus não está pedindo que você entregue seu sangue para o irmão, que você ame as pessoas dando teu sangue, morrendo por elas, mas ele fez isso. Sabe, o sangue é muito mais caro do que dinheiro, porque é a vida toda. E Jesus entregou a sua vida toda, tudo que ele tinha, para servir pessoas que ele amava e que não vão lucrar nada para ele. Porque toda a glória que sai da nossa boca, toda a honra que sai do nosso coração, toda palavra de louvor que sai dos nossos lábios, não são lucro para o Senhor, são prejuízo. Porque só podem acontecer porque ele se entregou por nós. Não tem nada que a gente oferte para Deus que faça ele ficar melhor. Nada. Ele já é exaltado e adorado pelos anjos 24 horas por dia, que voam ao seu redor, escondem o seu rosto com asas e clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eu imagino que o coral de anjos, a voz de um anjo deve ser algo poderosíssimo. Os seres viventes que adoram o Senhor e se prostram diante dele, todo o céu, as estrelas, a criação toda adora o Senhor. Deus não precisa do louvor do Marcos, não precisa da adoração do Marcos. O meu coração é inútil para Deus, mas ele quer porque ele me ama. Ele quer você porque ele ama você. E ele se entregou porque ele ama você. Você não é necessário para o reino de Deus. Você é totalmente substituível. Mas Deus disse: não, mas eu vou te fazer insubstituível. Eu vou te fazer necessário. Eu vou te fazer importante por pura graça e bondade. Não é merecimento, não é mérito para que ninguém se glorie, como diz Gálatas, mas é graça, graça. A bondade de Deus que nos deu o seu melhor. Nos amou de tal forma que entregou seu filho. E olha o que a Escritura diz: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, todavia eu não me esquecerei de você. O Senhor nos ama.
Se nós não amarmos Jesus porque Ele nos amou primeiro, meu irmão, você é a pessoa mais tola que eu já conheci, ou a pessoa mais maldosa que eu já vi. Se você não entendeu ainda o amor de Deus para que você se entregue perfeitamente ao amor de Deus, é porque talvez no fundo você acha que você não ganhou tanta coisa assim com Jesus. Eu não tenho nada. Tudo que eu tenho é porque Deus tem me dado. E isso não é uma palavrinha bonita, é verdade. Se você for ver minhas finanças, é a igreja que tem me sustentado. Muitas ofertas. Então, quando eu vou ofertar na vida de alguém, para mim é algo natural já. Não porque eu sou bondoso demais, é que são bondosos demais comigo. Aí isso acaba suscitando bondade no meu coração. Quando eu percebo que o mês só fecha porque pessoas estão sendo leais comigo, estão sendo fiéis na minha vida diante de Deus, estão cuidando de mim, eu não posso ser alguém medíocre, não posso ser alguém mercenário. Eu preciso ser alguém que de fato oferta, eu preciso ser, porque as pessoas têm plantado isso no meu coração. Eu falei para um jovem recentemente, quer ver? Passa um mês lá comigo na minha casa, você vai ver o que é depender de Deus. Passa só 30 dias, é o suficiente. Te dou acesso total à minha conta bancária, eu não escondo nada. Te dou acesso total, vai ver lá tudo que entra, tudo que sai, e vê se Deus não faz milagres, prodígios, sinais e maravilhas todo mês para a conta fechar. E é um prazer ofertar. Muito bom quando alguém chega na minha casa, eu oferto o melhor. Eu aprendi a fazer risoto de brócolis. Eu errei algumas vezes, muitas vezes, até aprender. Então eu gosto de fazer um risoto de brócolis, Beto, com todo carinho, com toda dedicação. Comprar os melhores ingredientes, comprar os melhores recursos para que eu possa oferecer o melhor risoto de brócolis. Coisa boa é poder oferecer uma comida bem feita, um lugar bonito. Minha casa, graças a Deus, é uma casa bonita, gente. Eu tenho muita alegria, muita felicidade pela minha casa. É a casa mais linda que a gente já morou. Nossa casa é maravilhosa, a gente ama receber visita lá. E eu gosto muito de ofertar o que nós temos de melhor. A Isabela também. Um dia eu e a Isabela estávamos conversando, a gente foi ofertar na vida de alguém. E a Isabela, ela é muito mais mestre do que eu nessa área de ofertar e dizimar. Ela, graças a Deus, ainda não me doa para ninguém, né? Mas ela doa tudo que ela tem. E de algumas vezes ainda ela abre mão de ficar comigo para que eu possa cuidar do povo. Mas ela falou assim, vamos dar uma oferta para aquela família? Eu falei, vamos, né? Não sei como que nós vamos dar, mas vamos. Aí minha cabeça pensou assim, dá uns 50, dá para correr atrás. Eu pensei, vamos dar uns 50? Ela me olhou. Tá, tipo, submissa, amável, gentil, né? Mas o coração dela não quer dar 50. Pode ser um 100? Ela falou. Pensei em 100. Não pode ser 100. É porque é o que nós tínhamos. Porque se nós tivéssemos mais, ela daria mais. Mas a Isabela gosta de esvaziar a conta dela para ofertar na vida de alguém. Esse é o testemunho que eu dou da minha esposa. Aprendam com a minha esposa. Ela é liberal na oferta, ela ama servir as pessoas. Eu aprendi na minha casa o que é ser alguém que serve as pessoas. Então, meus amados irmãos, primeiro, sustento da igreja. Segundo, sustento dos missionários, dos pastores, daqueles que cuidam da sua alma. Terceiro, é bom para você, para que você tenha um lembrete diário que você depende de Deus, você não fica mesquinho. Um cristão que sabe dizimar e ofertar, ele nunca vai ser dominado pelo dinheiro. Tem pessoas que são tão escravas do dinheiro que perdem tudo em jogo de azar, porque só querem ter mais e mais e mais. Mas graças ao Senhor, amém, nós não somos dominados pelo dinheiro, amém? Amém, nós não somos dominados pelo que temos, nós somos dominados pelo Espírito de Deus. É o Deus quem governa sobre nós. Sabe qual que é o meu desejo para vocês? Que vocês fiquem muito ricos. Porque aqueles que têm o coração do Senhor, amém, glória a Deus, né? Porque aqueles que têm o coração do Senhor, eles são instrumentos de bênção. Crente de verdade, quando tem recurso, ele constrói a igreja. Crente de verdade, quando tem recurso, ele salva famílias inteiras. Ele sustenta a casa de Deus, ele sustenta famílias inteiras. Ele auxilia pai de família, para o pai de família não tirar a sua vida. Não faça mal nenhum a ti, não. O que você precisa? Rapaz, você tirar a tua vida por causa disso? Rapaz, vai lá. Teve um vizinho católico, velho já de idade, que nem ia à igreja. Ele era alguém que não era nem católico de verdade, só se dizia católico. Chegou pro meu pai e disse assim, você que é o pastor, né? Sim. Fizeram amizade. Seu Júlio Libardi. O homem que eu nunca vi, um homem mais mão fechada do que ele. Pensa no italiano, eu posso falar, sou italiano. No italiano assim, ó, de mão fechada, né, Rô? A gente sabe o que é isso. Aqueles italianos assim, gente, o italiano e o alemão trabalharam muito aqui na Serra Gaúcha, aqui no Rio Grande do Sul. Então eles poupam cada centavo. Aquele italianão não abria mão para nada. E conversou com meu pai. E aí, rapaz, tu foi ver ali o apartamento? Fui ver, Júlio. Mas eles pedem uma entrada lá, Júlio. Ah, mas tu não disse que não tinha entrada nenhuma? Você estava vendo um apartamento popular para comprar? É que não é bem entrada, são os documentos, Júlio. Quanto que é ali? Ah, dá uns 2.000, 2.500 reais. Na época o salário mínimo era uns 700 reais, era um valor bem considerável, principalmente para nós, né? 2007. Aí ele falou assim, quanto? 2.500. Espera um pouquinho. O velhinho virou as costas, foi no armário dele, em algum lugar onde ele guarda o dinheiro, voltou,
não perde o teu negócio. Casa para os teus filhos no futuro. Me paga quando puder, como puder. Um homem que foi tocado pela palavra de Deus, pela amizade com meu pai, já partiu. Meu pai carregou o caixão dele com muita alegria, com muita honra naquele dia. Tristeza pela perda, mas com honra, né? Foi um dos únicos 4 homens que estavam no velório dele. Ele não tinha muitos amigos, mas meu pai estava lá carregando o caixão, honrando ele, e pagou tudo. E ele cobrou juros, claro, né? Italiano, né? Ele cobrou um juros bem simbólico, mas ele cobrou um pequeno juro para que meu pai lembrasse que nada é de graça nessa vida, né? 1%. E meu pai pagou tudo com aquele 1% para servir de lembrança de que tudo tem que trabalhar, nada é assim de graça. É italiano bom, né? Escola boa. Então, gente, graças a Deus hoje nós temos um apartamento que nós estamos pagando por alguns anos ainda, porque um dia um vizinho disse: não perde o teu negócio, a casa é segura para os filhos no futuro. Olha que coisa linda, gente. Então, que nós possamos sempre dizimar e ofertar com esse coração. Se você não pode dar 10% do seu dinheiro, você não vai para o inferno, calma. Te organize, tá bom? Te organize. Quanto tempo você tem para se organizar? É com você, te organiza, vê como que você pode, para que um dia você consiga ofertar 10% tranquilamente. Mas te organiza, não deixa para depois, não deixa para amanhã. Se você tem fé e quiser, a partir de hoje, começar a ofertar os 10% diante do Senhor, confiando que Ele vai dar conta, faça, Deus vai dar conta sim. Faça, tenha um voto de fé no Senhor. Mas não faça isso para enriquecer a igreja, nem para enriquecer o pastor, tá bom? Meu salário não é algo esplendoroso, você vai ver que é um valor bem dentro da média de qualquer trabalhador, e você vai ver que o meu trabalho precisa honrar o que eu ganho. Vocês precisam fiscalizar os pastores, não para serem chefes deles, né? Ninguém gosta disso, mas para verem se de fato ele está trabalhando bem. Sabe o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz assim: o presbítero que trabalha de maneira honrada, o presbítero que trabalha bem e que gasta tempo, sobretudo na pregação e no ensino do evangelho, é digno de dobrados honorários. Então veja que se faz diferenciação de pastor, sim. Pastor que não trabalha não deve ser honrado. Pastor que trabalha deve ser honrado, porque ele está gastando tempo, dinheiro e recurso, não dele, mas da igreja e dele, para cuidar das coisas de Deus. Meu desejo, eu vou orar por você de verdade. A minha oração vai ser dois propósitos. Primeiro, que essa palavra sente no teu coração com tranquilidade, com amor, que você possa ofertar e dizimar sempre com amor, tanto na igreja quanto na vida dos teus irmãos, no teu trabalho. Isso é um sinal da graça de Deus. E segundo, que Deus abençoe as tuas finanças, amém? Quem quer que as suas bênçãos financeiras cheguem na sua vida? Levante sua mão, deixa eu ver. Amém. Se você não quiser, eu pego a tua parte. Vamos orar, porque Deus é bom. A palavra de Deus diz, nós lemos aqui no início desse culto, o desejo do Senhor, conforme Isaías capítulo 1, do 18 ao 19, é que nós possamos comer o melhor dessa terra. E comer o melhor dessa terra não significa que nós seremos milionários, mas significa que o Senhor tem dignidade para nós. Como diz Provérbios, eu nunca vi um justo mendigar o pão, eu nunca vi um homem justo ser desamparado. Sempre tem alguém lá que lembra dele, que cuida dele, porque a igreja, se Deus é como um pai, muitas vezes a igreja é como uma mãe, né? Ela abraça, ela cuida da gente, e nós somos a igreja. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Jesus, eu peço que a tua palavra, Pai, seja gravada em nossos corações. Se tem alguém aqui, Pai, que tem problemas com dízimos e ofertas, Senhor, ou não tinha um entendimento, pois agora, Senhor, foi explicado, agora guarda o entendimento no coração, Senhor, para que possa compreender o quão bonito é, o quão importante é o dízimo e oferta. Eu te louvo, Pai, porque ao longo de 2000 anos a igreja continua sendo sustentada pelos próprios irmãos e irmãs. Pai, também peço que o Senhor comunique essa palavra e guarde essa palavra não só a nós, mas a todos os metodistas. Eu te dou graças porque essa igreja ela se sustenta com dízimos e ofertas, porque nós temos um coração que foi ensinado por Ti, Senhor, cuidado pelo Teu Espírito Santo e ensinado por Ti, mas também porque essa igreja é uma igreja humilde. Pai, eu te dou graças por estar nesse lugar, porque eu posso testemunhar de irmãos e irmãs que com humildade têm se colocado diante de Ti e têm sido fiéis diante do Senhor. Eu te louvo, Pai, porque nós iniciamos esse ano com muitas dívidas e estamos terminando o ano com a possibilidade de ficar no positivo. Eu te dou graças, Senhor, porque essa igreja tem crescido não apenas em quantidade, mas em maturidade. O meu desejo, Pai, é que também nesse assunto sejamos maduros, tenhamos alegria e saibamos responder àqueles que pedem conta. Muitas vezes zombam da gente, Pai, pode ser que tenham zombado dos nossos irmãos aqui, tenham zombado da gente dizendo, você dá dinheiro para pastor, você é bobo de igreja. Não, Pai amado, guarda no nosso coração a palavra sábia,
não precisamos, Senhor, falar com rispidez, mas nos dê sabedoria, Pai, para poder falar com uma espada de dois gumes que corta as maledicências de Satanás, e possamos dizer: o que nós fazemos é para o Senhor, quem recebe é o Senhor, e lá na nossa igreja nós amamos o Senhor e servir as pessoas que esse Senhor salvou. Pai, guarda essas palavras no nosso coração, gera alegria, porque tua palavra diz que melhor é dar do que receber. Foi o Senhor quem disse isso, saiu da tua boca, Jesus. Melhor é dar do que receber. E é verdade, Senhor. Como é bom compartilhar, como é bom dividir, Senhor. Coisa boa receber presente, mas tão bom quanto, na verdade até maior, é poder presentear as pessoas que amamos, é poder estar presente diante das situações de dificuldade dos nossos amigos e sermos extensão das tuas mãos. Senhor Jesus, por favor, guarde nosso coração que dízimos e oferta não é sobre dinheiro, é sobre servir. E é sobre servir com nossos recursos, é sobre servir com o nosso tempo, é sobre servir com tudo que temos. Também peço, Pai, que Tu nos ensine a também doar o tempo a Ti. Muitas vezes podemos ser fiéis nos dízimos, mas como Tu disseste aos fariseus, não adianta ser fiel no dízimo e esquecer daquilo que é mais importante do que isso, que é o amor, a misericórdia e a bondade, a fidelidade, a compaixão. Por isso, Pai amado, faz com que nós possamos ser sim, dizimistas e ofertantes fiéis, regulares e liberais, mas acima de tudo, possamos fazer isso com amor, com bondade no coração e com o objetivo certo, que não é se envaidecer, nem se gloriar. Pelo contrário, Senhor, é servir por amor, como Tu tem nos servido desde o primeiro dia e tem entregado o Teu melhor desde o primeiro dia a nós, inclusive naquela cruz. Por fim, Senhor, eu peço que o Senhor multiplique os recursos que temos. Dá sabedoria para nós na administração do dinheiro, Senhor. Afinal, como eu disse, não é nosso, tudo é Teu. Então dá sabedoria para o Teu povo e também a mim, Pai, para todos nós aqui, para que nós possamos administrar bem nossas finanças, possamos ser planejadores coerentes, possamos gastar conforme o que recebemos, possamos ser mais disciplinados das nossas finanças, possamos ter um planejamento familiar. Mas eu também peço que o Senhor multiplique bênçãos, que possamos ter empregos melhores, salários maiores, Deus, mais recursos entrando, principalmente sobre aqueles que têm permanecido fiéis no pouco que têm recebido. Porque a Tua palavra ela é justa e ela é poderosa, e ela diz que aquele que é fiel no pouco, ele também é fiel no muito. Por isso, Pai, multiplica as sementes, como foi dito aqui no início desse culto. A Rô nem sabia o que seria pregado, mas a sua boca diz que faça florescer, frutificar as sementes que temos, Senhor. Nos ajuda, Pai, multiplica a nossa sementeira, nos dê mais recursos, Pai, para que nós possamos ser mais liberais e possamos ajudar mais efetivamente. Enquanto esse tempo não chega, e eu sei que o Senhor tem planos para a nossa vida, mas enquanto esse tempo não chegar, Senhor, continua olhando para nós com graça, com misericórdia, Senhor, e trabalhando o nosso coração para sermos fiéis no pouco que temos. E até no pouco que temos, sermos gratos, porque ainda assim temos muito mais do que merecemos e precisamos. Te agradeço, Senhor, e peço diante da Tua igreja, Pai, multiplica a renda desse povo, Senhor. Eu quero ver esse povo feliz, quero me alegrar, Pai, com carros novos, quero me alegrar, Senhor, com roupas melhores, quero me alegrar, quero festejar, jantar na casa nova dos meus irmãos. Eu Te peço isso, Pai, só por pura bondade e graça, não porque nós merecemos, com o único objetivo de sermos agraciados por Ti, louvando o Teu santo nome e dizendo: tudo que eu tenho do Senhor. Agora, Senhor, se o nosso coração não amar, ofertar, não nos dê nada, Senhor. Nos ajuda a aprender do jeito difícil, até que possamos chegar à estatura de Cristo. Se o Senhor quiser, Pai, que nós sejamos ainda aprovados e tratados, para que o nosso coração aprenda, que assim seja. Porque se vier a bênção de Ti, ou a aprovação do Senhor, tudo que vier do Senhor eu quero. Seja aprovação, seja a aprovação, seja dificuldade ou seja a bênção. O que o Senhor tiver para mim, tiver para nós, nós recebemos em nome de Jesus. Contanto que o nosso coração seja mais parecido e aperfeiçoado contigo, tudo é bem-vindo. Em nome de Jesus, faça a Tua vontade, meu Pai. Eu Te agradeço, Senhor. Te agradeço pela vida desses irmãos, pelo nosso coração ser ministrado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, você pode ficar em pé. Vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Ter tudo em comum é comer do mesmo pão. Isso é bonito.